A história da Galeria para Cemitérios começa com os ensaios para ninguém lá atrás. Eu sei que a gente precisa fazer um espetáculo chamado Cemitério de Ninguém. Só que eu acho muito difícil a gente fazer isso de uma hora para outra. Eu prefiro que a pesquisa toda seja prática. Então a gente faz ensaios para ninguém e vai para a rua e vai atrás de construir ideias, de construir alguns alicerces, sem saber exatamente o que a gente quer com isso, mas ao mesmo tempo que nos direcionassem para uma segunda etapa. Nos ensaios a gente começou testando primeiramente numa linha férrea, dramaturgias que envolvia a passagem do trem, pessoas falarem sobre serem alguéms ou ninguéms. No segundo momento a gente foi para um asilo para falar sobre a passagem do tempo, um pouco da relação do abandono dos corpos, o envelhecimento. Num terceiro momento, fomos para uma igreja em construção, que ainda tinha um caráter também de abandono, e a gente ocupou mais ou menos falando do sagrado, do profano, dos ritos. Num quarto momento, fomos para a cidade das crianças, então trabalhamos com esse experimento mais lúdico, mas também cruel, ao convidar uma psicóloga que foi lá para falar basicamente de como é o processo de abuso e como ele é retransmitido geração a geração. E por fim, fomos para uma estação rodoviária, que ela também tinha um peso muito forte como uma instalação, um lugar que ele é desocupado na cidade e que de repente haviam pessoas ali produzindo pequenas arestas de obras de arte e testando partituras corporais, se conectando com isso que é muito urbano e ao mesmo tempo natural. Ninguém entende nada, não tem condições de se assistir esses 3 atores mais essas entrevistas ao mesmo tempo. Isso é muito ruim. E aí passaram-se mais 2, que eu fui entender que isso era um processo de futuros espetáculos, de webséries, de exposições de fotografias, de espetáculos usando essas exposições dessas fotografias que foram feitos nesses encontros. Então eu falei, putz, isso é potente, porque está todo mundo em processo. E não é teatro, eu não sou ator, eu sou fotógrafo, só que eu estava numa peça de teatro sem estar nessa peça de teatro. É isso que eu achei interessante nesse processo que foi lá em 2015, que eu estou até hoje. Vir aqui, encontrar um grupo que a princípio eu acreditava ser um grupo de teatro e vou percebendo que esse grupo não é exatamente teatro o foco de atenção maior, mas sim uma hibridização de meios, uma confluência de várias linguagens, envolvendo fotografia, envolvendo encenação, envolvendo performance, envolvendo representação de uma tentativa de entender melhor a cidade, envolvendo vídeo, envolvendo videomapping. Eu fui me dando conta de quanto isso já estava próximo do meu próprio campo de atuação. E foi uma grande experiência, porque eu venho da área da educação como professora, e aí entrei em contato com o mundo do teatro, tudo para mim era muito novo, né? E aí comecei a participar dos ensaios para ninguém, e aí quando nós fomos participar do Breu, a coisa era muito mais séria, era muito mais... tinha um peso, né, muito grande. Porque os primeiros, ele tinha uma coisa mais caseira, menos elaborada, mais intuitiva, e isso me causava um certo prazer. Já no Breu, nós caímos num turbilhão de informação, de desejos, de ideias, intelectualização, e me senti muito perdido nessa fase, né? Não me senti tão criativo e tão... Nossa, é isso! Porque não se tinha tempo de processar. Falar do humano nesses ensaios para ninguém dentro do Breu, estabelecido uma lógica de roteiro, de mapeamento dos espaços, de alguma maneira cria atmosferas que nos faz rever desde o ponto de vista ancestral até o ponto de vista contemporâneo e dá alguns indícios de o que será que contamina toda essa nossa vida que faz com que a vida não seja mais o nosso centro de desejo, nosso objetivo de encontrar sentido, né? O primeiro ensaio para ninguém chamava Espermatozoides. Foi escolhida a praça por ser o marco zero da cidade. E aí esses forasteiros chegavam e se instalavam. Foram 12 horas ali, aconteceram muitas ações ali durante todo o dia que mexiam mesmo com a passagem das pessoas, que mexiam com o cotidiano das pessoas. O segundo ensaio foi num curral, a Construção do Agora. E ali a gente levou o público
até lá de ônibus, eles não sabiam para onde eles iam. E a proposta era fazer uma galeria de arte contemporânea. Voltado para os bois, para o gado, para as vacas. A gente não estava conversando com as pessoas, a gente estava entendendo uma grande verossimilhança, né? A vida do gado é muito parecida com a nossa. O que a gente talvez não saiba é qual a distância da nossa cerca. O terceiro foi depois, que foi feito numa fábrica abandonada. Era um ambiente pós-apocalíptico. Onde a gente vê esse ser humano totalmente caótico, totalmente desesperançado, mas ele não sabe disso. Ele está bem, ele está vivendo bem ali, ele está dizimado, ele não tem mais ações, ele não tem mais lógica, ele vive num nonsense muito grande. O quarto ensaio foi Terra do Amanhã, que foi feito num descampado. Não sobrou mais ninguém e cientistas estão tentando entender o que aconteceu com a humanidade. E aí esse lugar, você chega lá e não tem nenhuma ação. Tem a ação dos espectadores e esses cientistas que estão lá tentando entender o que faz com um pedaço de sapato, o que faz com um cabo de enxada. Eles não conseguiram meio que manusear esses objetos e conta com a ajuda do público. E a gente finaliza no Breu esses 5 encontros com uma exposição da Galeria de Nós, que é, de fato, o que poderia ser um embrião da Galeria para Cemitérios. Era uma série de performances encavaladas umas às outras, num parque de diversões, onde o público ia sendo guiado pelos próprios atores e tudo culminava nessa videoinstalação. Quando chega na Galeria para Cemitérios, a gente mantém essa mesma órbita, essa mesma atmosfera. Subentende-se que seja um laboratório no futuro, né? A gente está aí alguns séculos para frente, num lugar do futuro, em que o mundo não necessariamente acabou após uma grande catástrofe, mas o que acabou sim foi a humanidade. Você seria capaz de confessar? Sim. Mentira! Isso não está bom. Entre novamente e pergunte se ele seria capaz de confessar. Confessar o quê? Não questione. Eu acho que eu vi um trabalho aqui que é exatamente uma espécie de resumo de uma boa parte de uma angústia da arte contemporânea hoje em dia. Uma angústia de ser um trabalho que já está além dos paradigmas daquilo que se chamou de artes visuais, ou de teatro, ou de performance. E justamente por estar além e caber vários nomes, é uma instalação cênica, é uma performance, é uma intervenção, é uma esquete teatral, não é mais teatro, é dança, é vídeo, é cinema expandido, é vídeo expandido, quer dizer, cabe muitos nomes e nenhum nome cabe também, né? Então é muito bacana porque é um grupo que está com vontade de mergulhar nesse lugar movediço, esse lugar obscuro, esse lugar sem respostas fáceis, que é esse novo teatro. Uma diferença que foi bem interessante desse processo foi o fato do desdobramento de questões. São catalogadores, né? Eles coletam coisas e aí houve uma ação de ir para a rua. Eles vão até o cemitério. Essas ações que por si só eram apresentações. E isso é muito rico. Principalmente porque eu sinceramente achei que o Bosque, para mim, ele é mais interessante do que o todo, o que foi gerado. Por que não fazer de um único processo, mesmo que você tenha um resultado final principal, você tenha também desdobramentos e tenha outros. Então a gente começa a fazer a Galeria para Cemitérios, eu proponho 4 intervenções urbanas. Essas intervenções elas já seriam um mote que iria alimentar toda a plataforma de publicidade, porque ela aconteceria um mês antes a nossa estreia e a nossa temporada, e ao mesmo tempo também ela faria parte da preparação do processo. A impressão que eu tenho é que ele nasce tudo imbricado, então não tem por que a gente ficar separando as partes. Né? Não dá para falar como os atores são, assim. Muito menos de dramaturgia sem a proposta cênica, sem a memória das intervenções, que é um material maravilhoso. E que eu espero que vocês deem consequência nele, ainda que não seja em cena, que seja no próprio suporte do audiovisual, assim, porque é muito bonito. A GPC é uma empresa que coleta pedaços de coisas esquecidas da humanidade, objetos. Então a gente sai para a rua para coletar essas coisas, e a gente não tinha também essas coisas. Então a intervenção era essa. A gente cria uma sinopse, cria um desenvolvimento dela todo, cria o horário e a gente vai. Na segunda intervenção que a gente fez, a gente precisava manusear esses objetos e expor eles. Então a gente consegue uma parceria com o shopping. Eu queria muito um local asséptico, limpo, ainda que no epicentro capitalista
da sociedade, mas que ele pudesse dar essa limpeza nessas imagens. Então a gente coloca esses operadores manuseando, catalogando e já experimentamos a primeira relação do som binaural e colocar os corpos já em contato com o público. Depois a gente vai para o zoológico, onde a gente faz uma nova experimentação já com um pouco da narrativa do espetáculo e experimentando algumas cenas. É um texto que entra no momento junto com o intérprete e a gente consegue também enxergar esse ser vegetativo. Como que a gente caracterizaria ele? Da onde ele sai? Como ele é levado? Que a gente olha para uma carriola e fala, poxa, essa carriola é muito mais potente, porque ela coloca ele num lugar muito mais indigno, né? Um lugar muito mais cruel, muito mais perverso. E junto com uma ossada de boi, algo que se confunde com a morte. Então está num lugar de muita hostilidade e ao mesmo tempo triste. E a gente finaliza num cemitério, onde tem essa empresa marginal ali que atua em pegar pedaços de coisas e colocar lá no cemitério para as pessoas lembrarem, assim como os mortos. As intervenções elas construíram toda a história até a gente passar pela encenação, que dá algumas pistas do que poderia ter acontecido conosco. E depois a gente tem uma instalação, que é o que desvenda o espetáculo. É permitido permanecer no espaço por no máximo 60 minutos. Dirija-se ao terminal. Utilize o seu dispositivo. E são sempre fragmentos da vida, sempre fragmentos do caos, sempre fragmentos do que a gente está vivendo nesse exato momento, que é o hoje. O que é que faz a gente ser a gente? Eu não sei até que ponto isso pode ser egóico do ser humano, de querer perpetuar essa raça humana, sabe? Tipo, isso é uma coisa que eu também fiquei pensando. Mas se pegar nessas pequenas lembranças para construir ou para deixar algum legado do que foi essa raça humana aqui. Vocês são livres agora. Felicidades. Desligo. O treinamento foi concluído com sucesso. Agora, eu e você estamos mais próximos. O pecado original será delegado após o primeiro sacramento, iniciando cerimônia. Essa relação que o homem tem com a máquina, com o sistema, é muito forte. Além de fazer produção, também sou funcionária pública e eu dependo do sistema, sabe? É tudo relógio de ponto, sabe? Eu tenho hora para começar e hora para acabar. E não importa se eu trabalho muito, se eu trabalho pouco, a máquina determina a hora que eu tenho que começar ou parar. 3 Cristos inteiros em ano, fogo, movimento, 3 Cristos quebrados no meio, terra, eu, água, e com isso eles dizem que podiam mudar só eu ligo a terra e o céu, o mais sujo e o mais livre. Eu percebo que a humanidade ela tende a se aproximar do que a gente chamou de tecnologia, apesar de sentir que todo esse grau de evolução vegetal, animal, tudo isso que a gente chama de evolução, que faz parte da seleção natural darwinista, eu me pergunto, se a gente for mais uma tecnologia, por que a gente tem que se parecer com a tecnologia que a gente próprio criou? Primeiro que é uma descoberta, né? Uma descoberta que começou na ideia, vamos ficar 1 hora, 2 horas parado. Ok, a gente achou que isso... Ok, uma coisa é a gente falar, outra coisa é a gente ir para a prática, né? Ir para a prática e sentir os 120 minutos. De início foi de revolta, foi de dor, foi de irritação e muito frio, né? Que nós começamos a apresentar no frio e é uma lama molhada o tempo todo. E ao mesmo tempo é uma grande descoberta, porque eu começo a trabalhar com desconforto e não num estado confortável, onde eu uso a minha imaginação. Não, nesse momento eu uso a dor, o frio, um estado de vulnerabilidade. Eu acredito que esse trabalho ele é muito dependente do que é gerado ali com o público. Em sala eu acredito que ele não rende muito. Ele rende, claro, né, a estruturação, mas não se descobre muito, sabe? Parece que quando o público está ali, e eu senti isso muito forte quando a gente fez o primeiro ensaio pro Maglucci, eu senti que ali começou a gerar uma coisa em função
público, em função da troca. É o pós-apocalipse, mas é hoje também, entendeu? Eu acho que dialoga muito nesse lugar. E eu acho que é justamente vocês jogando, trabalhando em cima disso que a gente já viu aqui, vai rolar esse encontro. Eu também fico muito nessa do encontro. Se evoluímos, você não sabe o que é evoluir? Diálogo inconclusivo. Nós acreditamos que para o bom relacionamento dos diálogos é necessário o uso de ações evoluídas. Então eu fiquei muito feliz de encontrar em vocês um grupo com muita vitalidade, com muita coragem, com muita disposição para algo que não existe, nesse lugar da invenção mesmo. Que não adianta a gente mudar tema, tentar emplacar temas importantes para a nossa sociedade se a gente não muda a maneira de fazer a tal da coisa, mesmo acredito nisso profundamente. Então quando eu cheguei aqui e vi vocês trabalhando dessa maneira, que para mim é bastante inusual. Eu vou chamar de caótica, mas caótica não é um defeito nesse sentido. Ela, digamos, tem vários vetores de força concorrendo ao mesmo tempo. Quando eu encontrei isso, eu fiquei muito feliz. Fico tão preocupado com o meu mundinho que esqueço de você. 10 anos de falar pra mãe não sai da minha boca. A Luz da Galeria é um processo, acho que dos mais diferentes que eu já vivi. Porque a princípio a gente tinha uma ideia de não usar nada muito convencional. Até que chegou que eu acho que a Luz da Galeria é um processo que flui com o espaço, né? A gente tinha conversado. Tem como desenhar um mapa da Luz da Galeria? O nosso mapa de luz é o que a gente tem no espaço, a gente aproveita o que a gente tem de recurso próprio. Então é um trabalho meio de bricolagem, vamos dizer assim. É um trabalho que eu gostei muito de fazer, mexeu bastante comigo, me fez trabalhar por lugares misteriosos dentro de mim, por conta do tema. Foi um pouco complicado, porque eu não compreendia, me mudava e não era o que eu imaginava. Não era espetáculo teatral, classicamente dito, né? Ou então, sei lá, estou muito por fora. Estou muito antigo ou bem clássico dentro de mim, né? Então foi um pouco complicado de saber como que as músicas entram, se compõem e saem. Um outro ponto em relação à própria temática, que ela é abrangente e ela coloca a arte também como uma questão. Em momento nenhum o grupo se viu vendido por uma estética que está predominante, né? O que os caras estão fazendo agora? Vamos essa preocupação de uma cópia de uma estética. É sincero, é o que a gente quer fazer. É dessa forma que a gente vai fazer. Eu sinto que a gente está tocando em algo. Nós estamos arranhando uma porta de algo que é muito interessante, mas que ainda escorrega às vezes pelas mãos. Eu acho que essa é a busca. O que é precioso nisso tudo que a gente está dizendo? E não tem a ver só com o discurso, tem a ver com o cheiro dessas coisas, tem a ver com a sensação que quando eu me aproximo dela, eu posso estar de olhos fechados, o que ela me causa, o que ela me transmite. E quando as coisas já estão eleitas, parece que tem um oriente que a obra em si toma. E aí ela deixa de ser caótica para ser importante, para ser fundamental. Esses nossos espetáculos, essas nossas apresentações, essas nossas intervenções, o público tem que se mexer, ele tem que ir cavar essa história. E qual história? A história que ele está formatando ali. Ele tem que ir buscar. Se ele ficar parado, ele vê algumas... Não seria nenhuma representação, sei lá, algumas esquetes. Ele tem que buscar esse espetáculo. Eu fui assistir a peça e ela transita entre o silêncio, a trilha, os gestos, os movimentos, visual, audiovisual. E eu acho que a música acaba entrando também junto nesse caos. Não dá para orquestrar o caos. Cada processo tem um esquema diferente para mim. E o processo do Núcleo 2 é estar inserido no caos. Eu vejo o caos como um sentimento, para te falar a verdade assim. Um sentimento muito bonito, inclusive. Me parece que o caos ele tem um pezinho na desorganização. E a desorganização é um aspecto muito importante para a própria organização. Então, para mim, pensar que esse é um processo múltiplo, complexo, caótico, na verdade é ver qual que é o espelho dele com a realidade. Esse processo híbrido de uma tentativa
que se coloca a dança, se coloca o teatro, se coloca o audiovisual, se insere a fotografia, onde entra a música, as artes visuais como um todo. Eu acho que hoje é exatamente um pouco de entender onde a gente está. Não sei se é um olhar para a arte, mas é um olhar, eu penso que para a vida. O Núcleo 2 ele é um grupo que ele não, o processo ele não se fecha em si. Ele é um processo de uma coisa que é maior que está acontecendo. Então, os trabalhos que aconteceram, os ensaios para ninguém, eles têm uma ligação muito forte com esse, que provavelmente vai ter uma ligação muito forte com o próximo trabalho. O trabalho ele não é deixado no caminho. Toda obra que eu faço é só um esboço para o próximo trabalho. Ela nunca é um resultado final, porque eu não sei o que eu sou. Eu não sou um resultado final. A minha obra não pode ser um resultado final. Essas coisas são nós. Só falta desatar. Acho que o Galeria, ele é muito sensível. Ele é muito sensível.